Oi gente, tô aqui para fazer uma atualização de um tema que me é muito sensível e de certa forma recente na minha vida, que é o tema enxaqueca. Eu trouxe aqui há alguns meses, compartilhando com vocês essa minha descoberta, como que eu tava lidando com tudo isso, quais eram as minhas perspectivas, o que eu tava enfrentando naquele momento. Eu até não vou trazer muito em detalhes isso agora, para não ficar cansativo, e vou deixar linkado aqui nesse vídeo, esse vídeo anterior, onde eu realmente apresento o problema para vocês. Mas só recuperando minimamente, eu fui surpreendida com um diagnóstico de uma enxaqueca crônica, que eu não sabia que eu tinha, tratava tudo como uma simples dor de cabeça, sendo que na verdade era uma enxaqueca mesmo, e eu só fui ter notícia disso quando eu precisei acabar parando no hospital, tomando medicação na veia, medicação pesada e tal. E a partir disso eu procurei alguns profissionais especialistas, né, os cefaliatras, que são especialistas em dor de cabeça, para eu entender melhor como eu deveria me comportar, o que eu deveria fazer, qual era o tratamento, porque era tudo muito novo para mim. Eu via muito esse assunto, mas nunca se aplicava a mim, porque, como eu disse, eu nunca me entendi como sendo uma pessoa portadora de enxaqueca. E aí foi que depois de uns 3 médicos, eu me acertei com um, eu até falei dele nesse vídeo, indiquei ele lá. É um médico muito estudioso, a consulta dele durou tipo 2 horas, assim, eu nem sabia mais o que era isso. Um médico que, sabe, ele foi até a origem de tudo, me explicando, me fazendo toda a questão do mundo, em me fazer entender o meu momento que eu tava passando, o que deveria acontecer desde aquele momento em diante. E me foi apresentada aí uma série de posturas que eu deveria passar a adotar frente a isso, como por exemplo, não dormir muito, não dormir pouco, não ficar muitas horas sem me alimentar, evitar determinados tipos de alimentos e, dentre essas outras coisas, fazer uso de um tratamento, de uma medicação. Aliás, eram 2 medicamentos, tinha antidepressivo, antiepilético, anti-isso, anti-aquilo. E eu estava prestes a viajar quando me foi prescrito isso. Vocês devem lembrar que eu fiz a rota romântica, então eu fiquei quase 3 semanas fora. E essa consulta foi uns 10 dias antes da minha viagem. Então, assim, como eu estava muito perto de viajar, eu tava com receio de começar aquela medicação e ter algum momento ali de transição, de adaptação, sei lá, eu tenho medo, não gosto de remédio, quanto mais em situações assim que não são as ideais, ou seja, na minha casa, né, no meu país. E por mais que ele tenha me dado até o celular dele, a gente viaja com seguro e tudo mais, eu tava insegura em relação a isso e decidi arriscar, por minha conta e risco mesmo, não tomar o remédio. Mesmo naquele momento ali, 10 dias antes de viajar, eu tivesse com aquele período, o médico até deu um nome de estado enxaquecoso ou migranoso, que eu tava com uma sequência de crises, então não dava intervalo e eu tinha enxaqueca e dor de cabeça todos os dias, intensa. Mas eu falei, isso eu já sei lidar. Agora, com reações adversas de medicação, enfim, eu não saberia lidar e eu preferi encarar isso e viajei assim. E aí, o que aconteceu nisso tudo, assim? E é essa experiência que eu quero trazer no vídeo de hoje. Esse update, essa atualização sobre essa situação da enxaqueca, porque eu sei que é muita gente que passa por isso. Eu fiquei 20 alguns dias viajando e levei meus remédios para as dores pontuais, mas eu não estava fazendo tratamento para enxaqueca. E desses 20 e poucos dias que eu passei viajando, eu tive dor durante uns 4 dias no máximo, sendo que 2 dias foram os dias que eu cheguei, que eu estava com remanescente da dor de cabeça, do estado enxaquecoso, que eu já estava aqui. Então, ao longo da viagem toda, 20 e tantos dias, eu tive 2 dias, efetivamente, de enxaqueca. E aí, você pode me perguntar, mas lá você dormia bem, você evitava isso, você evitava aquilo, comia isso, evitava comer porcaria? Não mudei nada. Viagem não tem rotina, tem dia que você dorme muito, tem dia que você dorme pouco. Aliás, no geral, a gente dorme pouco. Eu comi tudo que eu queria, bebi, comi doce, comi porcaria. E aí, de tudo isso, o que eu concluí depois de avaliar essa situação toda? A única coisa que não tinha presente na minha viagem e que tem de forma intensa no meu dia a dia é o estresse. É aquela loucura, é o não me permitir, é realmente
não me dá tempo pra, né, pra de repente não fazer nada, curtir o ócio e tudo mais. Coisa que em viagem a gente se programa, se prepara tanto pra viagem que a gente se permite isso ao longo da viagem. Então, logo que eu cheguei, eu falei, né, o plano era começar o tratamento logo que eu retornasse da viagem. Porém, logo que eu cheguei, eu parei para pensar e, associando aí a algumas interferências externas, eu concluí que eu bancaria essa minha questão da enxaqueca com uma certa mudança de comportamento meu, algumas pequenas mudanças. Eu vou falar mais sobre isso, talvez eu até fale um vídeo só sobre isso. Eu assisti uma série, um documentário que se chama Heal, que é o poder da mente, e eu fiquei muito impactada com isso. Eu falo isso o tempo todo, porque eu, cética que sou, fui convencida naquele momento ali de que realmente a gente tem um poder enorme dentro da gente mesmo. O nosso corpo tem um poder de cura que é absurdo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e desde então eu passei a adotar um comportamento que eu posso dizer que já tem quase uns 3 meses que eu estou fazendo isso, e que desde então eu tive 2 crises de enxaqueca só ao longo de todo esse período. E eu tô muito feliz com isso, tô me sentindo assim, empoderada mesmo. O mais interessante de tudo isso é que foram pequenas mudanças comportamentais. A primeira delas passei a adotar a meditação na minha vida. Eu acordo todos os dias mais cedo, porque assim, eu passei toda uma vida querendo adotar essa prática na minha vida, acordando no mesmo horário. Aí eu falava, gente, tô tão atrasada, né? Nunca dava. Até que um dia eu falei assim, se eu quero introjetar isso na minha vida, eu preciso me preparar para isso. Foi quando então eu passei a adotar a ideia de acordar umas 5 e pouco da manhã. Antes eu acordava umas 5h40, hoje eu acordo 5h15. E aí, na paz, naquele silêncio, ainda escurinho, eu faço meu momento de meditação. Com o aplicativo eu faço meditação guiada, porque eu ainda sou muito acelerada para conseguir meditação se não for guiada. E isso mudou muita coisa na minha vida. No primeiro momento eu tive muita dificuldade, né? Aquela coisa de dispersa demais e tal. Mas na sequência eu acho que eu tô conseguindo, assim, é uma luta diária. Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, tem dia que você tá concentrado, tem dia que não tá. E eu acho que a meditação foi desencadeando um processo positivo tão grande na minha vida que em vários aspectos isso acabou se refletindo. Em termos de saúde, em termos de bem-estar, em termos de psicológicos mesmo, tudo mais. Outra coisa que eu acho que eu passei a adotar, e eu ouvi o meu pai falando uma vida inteira, e eu nunca dei muita bola, porque eu nunca gostei muito, é água. Hoje eu tô tomando 3 litros de água por dia, no mínimo, mas é no mínimo. E isso foi uma mudança radical, porque eu passava, sei lá, o dia inteiro sem tomar meio litro de água. Sério. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de meditar, é tomar um copo d'água desse tamanho em jejum. E eu tomo aquilo mentalizando que tá purificando, tá purificando, tá purificando. E fora isso, eu melhorei de forma geral a minha alimentação e atividade física. Não vou dizer que eu não como porcaria, porque eu como sim. Nunca vou deixar de comer. Eu gosto de comer um doce, eu gosto de comer um bolo, eu gosto desses momentos de prazer. Mas eu tô restringindo isso a algo que não seja diário, que não seja hábito, que não seja mesmo a minha rotina, né? A exceção. E passei a adotar a atividade física de forma muito intensa. Academia e balé, religiosamente, assim, é realmente questão de meta e objetivo. Então, esse somatório de fatores, eu atribuo a essa minha melhora na minha condição aí de enxaqueca. Eu não estou dizendo aqui que não se deve tomar remédio, que você não deve seguir as orientações do seu médico. Eu só estou dizendo que eu resolvi adotar essa tentativa de encarar isso do meu jeito antes de efetivamente ter que me submeter a mais medicação. Eu tomo a medicação quando tem dor, mas eu não estou tomando medicação para o tratamento. Então, de tudo isso que eu posso dizer é, não sei como vai ser amanhã, ou nos próximos meses, ou nos próximos anos. Pode ser que eu venha ter uma outra super crise, não descarto isso, mas até aqui essa pequena mudança de hábitos fez toda a diferença para mim, e eu queria compartilhar isso com vocês porque
mais uma vez, eu sei que muita gente passa por isso e muita gente acabou se interessando por esse assunto quando eu compartilhei, e eu acho que eu devo isso a vocês. Então, assim, eu recomendo que assistam esse documentário, essa série, quem não assistiu, Heal. Eu acho que ela é muito poderosa e ela mostra como a gente tem um poder imenso dentro da gente. Mas ao mesmo tempo não desconsiderar as orientações do seu médico, o tratamento que é indicado para você. Eu acho que vale ponderar, acho que vale conversar, mas acima de tudo eu acho que é uma questão de autoconhecimento. Por aqui tá dando certo até agora, mas não significa que dê certo para você ou para outras pessoas que estão aí do outro lado, né? Bom, mas então é isso, eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Eu vou voltar de tempos em tempos para falar mais sobre esse assunto, dividindo mesmo minhas descobertas, meus erros e acertos, e eu quero saber de vocês o que vocês acham disso, qual a experiência de vocês em relação a isso, se vocês conhecem outras pessoas que sofrem desse mal também. Compartilha esse vídeo com essas pessoas, vamos criar aí um amplo centro de convivência para tratar desse assunto. E é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá!